Olá, você confere agora as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, voltou a criticar as propostas debatidas pela Câmara dos Deputados para a reforma política. A OAB foi ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a decidir sobre o pedido de impeachment de Michel Temer. E mais, Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos analisa questões relacionadas à justiça brasileira. A OAB foi ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a decidir sobre o pedido de impeachment de Michel Temer, protocolado pela entidade. No mandado de segurança, a ordem pede que Maia tenha prazo para tomar a decisão. Já faz mais de 3 meses que a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Desde então, não se viu nenhuma movimentação do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, para dar seguimento ao processo. Em razão disso, a OAB impetrou aqui no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança com pedido de liminar contra Rodrigo Maia, para que ele analise o pedido da ordem. Ela argumenta que, ao não apreciar o impedimento de Temer, o presidente da Câmara comete ato abusivo, omissivo e ilegal. Legalmente, não existe um prazo para que a Câmara analise o pedido da ordem. No entanto, a entidade argumenta a necessidade de se manter a razoável duração do processo. Por isso, pede que seja definido por liminar um prazo para que Rodrigo decida sobre o caso. O que nós estamos cobrando do presidente da Câmara dos Deputados é que ele despache na petição que foi apresentada pela OAB, que ele despache na denúncia por crime de responsabilidade do presidente da República, que foi apresentada na Câmara dos Deputados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não é crível, não é lógico, não é razoável que o presidente da Câmara dos Deputados demore 80 dias para um simples despacho de admissibilidade ou de indeferimento. Lamáquia criticou a postura de Rodrigo Maia ao servir, segundo ele, de muralha de proteção ao presidente da República. Quem tem prerrogativas tem responsabilidades. E a responsabilidade do presidente da Câmara é despachar na petição de impeachment. Ou dando seguimento ou não. Mas não servindo, como disse, como uma muralha de proteção do presidente da República ou por qualquer outra conveniência que tenha. O pedido de impeachment da OAB contra Michel Temer foi baseado a partir da análise da delação premiada do empresário Joesley Batista. E nos 2 inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, para a OAB, houve quebra de decoro do cargo de presidente por Michel Temer, levando à quebra da probidade na administração. A ordem também alega ato omissivo próprio no exercício da função pública. Segundo Cláudio Lamáquia, o mandado de segurança representa a não omissão da OAB diante de um fato de relevância e gravidade. Importante consignar que a OAB, assim como quando pediu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, da mesma forma quando pede agora também o impeachment do presidente Michel Temer, age de forma absolutamente técnica, desvinculada de qualquer paixão política ou ideológica, e com a responsabilidade que tem que ter. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, voltou a criticar as propostas debatidas pela Câmara dos Deputados para a reforma política. Em entrevista coletiva, ele prometeu questionar no Supremo Tribunal Federal os pontos que se mostraram inconstitucionais. Na última semana, a pauta no Congresso Nacional tem sido a reforma política. Tramitando há algum tempo na casa, a reforma desde o início das discussões tem sido alvo de ponderações por parte do Conselho Federal da OAB. Em entrevista coletiva, o presidente nacional da Ordem analisou alguns dos principais pontos considerados na reforma debatida na Câmara. A respeito do chamado distritão, Cláudio Lamáquia reafirmou posição da entidade pelo voto distrital misto. A Ordem entende que não seria prudente, nem interessante o distritão, nem mesmo como uma forma de transição. E entendemos que seja o caso de que se aplique agora, de imediato, deixando ao Tribunal Superior Eleitoral depois a regulamentação dos distritos.
Sobre outro ponto que vinha sendo discutido, mas que foi abandonado pelos parlamentares, a possibilidade da doação oculta aos candidatos, o presidente da Ordem apontou que a proposta fere princípios constitucionais. A Ordem, inclusive, é autora de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que deu parecer favorável à ADIM. Nós entendemos que a proposta de doações ocultas, ela fere princípios constitucionais, como o princípio da publicidade, como o princípio da transparência e até mesmo da moralidade. Isto é um verdadeiro retrocesso no contexto eleitoral. Ele ainda criticou a proposta de criação de um fundo de 3,6 bilhões de reais para o financiamento de campanhas. Este fundo, ele é um verdadeiro deboche com toda a sociedade brasileira. Nós vivemos hoje um momento de crise econômica gravíssima no Brasil. Portanto, nós teremos uma eleição caríssima e bancada exatamente pelo cidadão, bancada pelo erário público, o que é absolutamente inadmissível. A OAB defende que haja uma redução drástica do custo das campanhas e que se possa cada vez mais trabalhar com a ideia de financiamento das campanhas a partir do investimento individual das pessoas. Desde que a proposta de reforma política foi apresentada, a OAB tem colaborado para o debate e defendido a necessidade de mudanças profundas e abrangentes na área, como um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento do Brasil. Caso a reforma seja aprovada da forma como vem sendo apresentada, a Ordem pretende questionar os pontos passíveis no STF. Nós entendemos que a reforma política deveria ter avançado antes, né? Já bem antes do que nós estamos vendo agora. Agora, de fato, nós temos que lutar por uma reforma política no Brasil. Agora, uma reforma política que venha em favor da transparência do processo eleitoral e não uma reforma política que venha contra a transparência, que venha criando um fundo milionário, que venha em detrimento da própria sociedade. A discussão sobre o aperfeiçoamento da justiça no Brasil nunca foi tão intensa e generalizada. O Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos analisa questões relacionadas à justiça brasileira. Para discutir o tema, especialistas e nomes importantes do judiciário participaram do evento. A OAB Nacional esteve presente. Confira. O Fórum Mitos e Fatos, realizado pela Jovem Pan, contou com a presença de especialistas e nomes de peso do judiciário para discorrer sobre o aperfeiçoamento da justiça no país, principalmente após sucessivos escândalos de corrupção. A OAB Nacional foi convidada a participar do evento. No debate, o presidente da Ordem destacou a necessidade de engajamento da sociedade civil organizada na depuração política. Isto não é demonizar nem criminalizar a política. Não há democracia sem política, não há política sem políticos. Agora, muitos dos que estão aí hoje não representam a sociedade. E, portanto, a reforma política é fundamental. Mas para que isto aconteça, nós precisamos do engajamento, da participação e, acima de tudo, da força da sociedade civil organizada. Também criticou a proposta da Câmara dos Deputados pela criação de um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais para financiar a política. O que nós ouvimos no Brasil em termos de contrariedade sobre isto? Até o presente momento, muito pouco. A sociedade precisa, de fato, cada vez mais estar absolutamente vinculada a estas pautas, no sentido de dizer, isto nós não queremos, isto nós queremos. Cláudio Lamáquia lembrou as ações da Ordem dos Advogados do Brasil na crise vivida no país. Eu tenho procurado conduzir a OAB exatamente com esta visão. Com a visão da imparcialidade, com a visão do combate efetivo à corrupção e à impunidade, porque a Ordem tem que estar efetivamente sintonizada com os princípios maiores da Constituição Federal. Sempre tendo em mente princípios que são inarredáveis, como devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório.
Após forte atuação da diretoria do Conselho Federal da OAB, junto a senadores e com a colaboração dos presidentes de seccionais e conselheiros federais, foi confirmada a aprovação do projeto de lei do Senado 141 de 2015, que criminaliza a violação de prerrogativas da advocacia no Senado. Sem a interposição de recursos, agora o projeto vai para a Câmara dos Deputados. O projeto de lei do Senado 141 de 2015, que torna crime a violação de direitos e prerrogativas da advocacia, foi aprovado na Casa em caráter terminativo. Agora, ele vai direto para a Câmara dos Deputados. Após sua aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, o PLS 141 aguardava a interposição de recursos por parte dos senadores. A aprovação é resultado da interlocução da Diretoria Nacional da OAB, presidentes de seccionais e conselheiros federais da entidade junto aos parlamentares. Os senadores retiraram os recursos que apresentariam após conversas com representantes da entidade. Aos parlamentares, a OAB conseguiu demonstrar de forma clara a importância da proposta na proteção ao direito do cidadão de ser representado de forma plena, usufruindo de todas as prerrogativas previstas por lei. O projeto de lei 141 é de autoria do senador Cássio Cunha Lima e foi relatado na CCJ pela senadora Simone Tebet. Ele estabelece novas infrações disciplinares a quem desrespeitar esses direitos, a fim de proteger a situação jurídica dos profissionais da advocacia. A OAB entende que criminalizar o desrespeito das prerrogativas é fortalecer exatamente o exercício profissional do advogado e, por via de consequência, a própria sociedade. A aprovação da proposta no Senado é uma grande conquista para a classe e para a sociedade. E também temos a expectativa de que brevemente possamos comemorar, em definitivo, a sanção deste projeto que é tão importante para a advocacia e para a cidadania. 23 de agosto é o dia do combate à injustiça. Ela vai além do desrespeito à legislação. Qual o papel do Estado sobre esse assunto e as ações da OAB para promover a igualdade? Você confere agora. A injustiça pode ser definida como a violação dos direitos dos indivíduos e da sociedade, até mesmo a impunidade para aqueles que desrespeitam as leis. Dificilmente vamos encontrar alguém que nunca tenha sido injustiçado ao longo da vida. A grande questão é que, muitas vezes, ela vai além do desrespeito às leis. Tem várias formas de injustiça, né? Tem pessoas que vão presas sem ter feito o que fez, tem a injustiça racial, né? Tem várias formas de injustiça. A injustiça social está acontecendo em vários parâmetros. Com o idoso, com a criança abandonada. É verdade. Com o pobre que mora lá na favela. Então o tratamento é outro. Com a injustiça vem o sentimento de impunidade e exclusão. A corrupção no Brasil está acontecendo hoje, você vê muita investigação, eles tentam investigar, agora quando termina não conseguem obter a justiça, né? Tantas crianças que estão fora da escola, que precisam de justiça social, que precisam ser inclusas, as escolas que estão crianças na rua, tudo isso é uma questão de justiça. Esse especialista explica que o Estado deve assegurar condições mínimas para que as pessoas tenham um padrão de vida digno. O Brasil é um dos principais atores econômicos no cenário internacional. O Brasil tem um mercado interno de consumo formidável. Mas, por outro lado, o Brasil também é o 10º país com maior desigualdade no mundo. Então, o Brasil é um país desigual, né? E, logicamente, essa desigualdade econômica, ela reverbera também uma desigualdade social mais profunda, que é a discriminação, que é o preconceito, é a dificuldade de inserção da mulher, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Nós somos ainda uma sociedade bastante patriarcal, machista, não é? A Constituição Federal, em seu artigo 5º, determina a igualdade de todos perante a lei, garantindo que direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, não sejam violados. A Carta Magna traz também
também, no artigo 133, a figura da advocacia como indispensável à administração da justiça. Isso quer dizer que advogados e advogadas exercem papel essencial para a promoção e manutenção do Estado democrático de direito. A OAB tem atuado no combate às injustiças da sociedade brasileira. Além de lutar pelas prerrogativas da classe, que são nada menos do que direitos do cidadão, a Ordem vem trabalhando para que reformas como a da Previdência e Trabalhista não tragam injustiças à sociedade, sempre promovendo o diálogo e a transparência. É por meio desses mecanismos, que engloba a educação como um todo, que é possível transformar as injustiças na sociedade. O passo inicial para você acabar com a desigualdade social é você acabar com a desigualdade educacional. Então você precisa universalizar um sistema educacional que garanta a todos iguais oportunidades. Uma advogada do Maranhão conseguiu um habeas corpus a partir de ação da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, em parceria com a seccional da OAB no Maranhão. Ela era acusada de oferecer vantagem indevida em um processo. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, em parceria com a seccional da OAB no Maranhão, garantiu junto ao Tribunal de Justiça do Estado a concessão de habeas corpus para trancamento de uma ação penal contra uma advogada. Ela foi acusada de oferecer vantagem indevida a um funcionário público para revelar um fato considerado sigiloso em razão de cargo público. No entanto, a advogada nunca ocupou cargo nenhum. Na ação, a Procuradoria da OAB alegou a ausência dos pressupostos básicos para autorizar procedimento penal. Além disso, a entidade justificou a ilegalidade da acusação, já que a lei penal permite que a advocacia, quando habilitada nos autos, tenha acesso à decisão judicial sob segredo de justiça. A seccional do Espírito Santo recebeu a visita do projeto Corregedoria Itinerante, organizada pela Corregedoria Geral do Conselho Federal. A ação tem como objetivo esclarecer a classe sobre o conteúdo atualizado, a partir do novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. O foco da ida até o Estado foram os procedimentos no âmbito dos processos administrativos disciplinares, já que foram significativas as alterações na legislação aplicável. Mais de 150 palestrantes já confirmaram presença na 23ª Conferência Nacional da Advocacia, marcada para novembro em São Paulo. Nos 40 painéis programados, autoridades e especialistas em várias áreas vão debater os principais temas da atualidade relacionados ao direito, advocacia e sociedade. Os nomes você confere no site da conferência. A OAB Roraima preparou uma programação especial para comemorar o Dia da Advocacia. Uma delas foi a 3ª edição da Conferência Estadual, com painéis e palestras, a fim de fomentar o aperfeiçoamento da cultura jurídica, além do debate de temas de interesse da classe e da sociedade. O diretor-tesoureiro do Conselho Federal, Antônio Oneildo, representou a OAB Nacional no evento. A seccional de Mato Grosso também realizou sua Conferência Estadual da Advocacia. A 20ª edição do evento debateu cidadania, democracia, inovação e deu destaque às prerrogativas da classe durante os debates. O presidente Cláudio Lamáquia participou da abertura da conferência em Cuiabá. No pronunciamento, ele falou sobre reforma política, prerrogativas, além das ações da entidade em prol do Estado democrático de direito. A OAB Pernambucana comemorou 85 anos de fundação com um evento especial. Na solenidade, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, recebeu um diploma pela notável contribuição à advocacia do Estado. O secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Ibanez Rocha, também esteve presente no evento. O Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, inaugurou a expansão estrutural de sua sede. O presidente nacional da Ordem esteve na solenidade acompanhado do presidente da seccional da OAB de São Paulo, Marcos da Costa. O IASP agora conta com uma nova biblioteca, auditórios e sala. Todos os espaços com nomes de grandes juristas brasileiros.
Os preparativos para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia estão a todo vapor. O maior evento jurídico da América Latina vai reunir pessoas de todo o mundo, com espaços para debates, lançamento de livros, shows e feiras. Mais de 20 mil pessoas são esperadas na próxima Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A 23ª edição do encontro tem como público-alvo advogados, estudantes, estagiários, operadores do direito e representantes dos 3 poderes. Os preparativos para a conferência já estão acontecendo. Estão previstos para os 4 dias de novembro a realização de feiras, debates, shows e lançamentos de livros. E para participar de tudo isso, é bom ficar atento às datas. As inscrições já podem ser feitas. No site da conferência tem um espaço reservado para isso. Elas podem ser individuais ou em grupos e dá direito a todos os dias de evento, show de abertura e material de apoio. Um espaço de mais de 9 mil metros quadrados está reservado para a feira de exposições, com capacidade prevista para 258 estandes. Os ambientes já estão à venda na página do encontro, na internet. A conferência também vai ter um espaço em que os advogados vão poder debater e expor temas independentes, mas complementares ao tema central da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Na Tribuna Livre, os trabalhos apresentados que forem admitidos e votados vão entrar para os anais da conferência. E para incentivar e facilitar a participação de todos, o Conselho firmou parceria com uma empresa especializada em viagens e hospedagens, com preços diferenciados e facilidades aos inscritos. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira acontece entre os dias 27 e 30 de novembro, no pavilhão de exposições Anhembi, em São Paulo. As informações estão no site conferencia.oab.org.br. A ouvidoria é responsável por receber, analisar e encaminhar demandas da advocacia ao Conselho Federal. Ela também acompanha providências e analisa o grau de satisfação de quem depende de algum serviço prestado. Tudo isso com o propósito de melhorar o funcionamento da instituição. O Conselho Federal da OAB disponibiliza essa ferramenta para a classe, estagiários, estudantes de direito e quaisquer interessados. Com finalidade de ampliar os canais de participação da advocacia, estagiários, estudantes de direito e de qualquer pessoa interessada, a Ouvidoria Geral da OAB, criada pelo Provimento 123 de 2007, melhora a qualidade das ações do Conselho Federal. O trabalho é realizado em regime de cooperação entre os conselhos seccionais e subseções da OAB, visando colaborar para o aperfeiçoamento, transparência e eficácia das atividades, assistência, defesa e prestação de serviços oferecidos aos seus inscritos e à comunidade em geral. A ouvidoria interage com setores responsáveis, buscando a solução das questões e acompanha o desenvolvimento das providências, presta esclarecimentos aos interessados e encaminha sugestões aos órgãos pertinentes. Além disso, a ouvidoria zela pela discrição e fidelidade às reclamações. Anualmente, os avanços e objetivos alcançados pelo órgão são divulgados. As representações e manifestações de autuação devem ser identificadas com alguns dados: a qualificação do interessado, endereço completo, informações sobre o fato e sua autoria, indicação das provas de que tenha conhecimento, se for o caso, data e assinatura do manifestante, exceto na hipótese da mensagem eletrônica, valendo, neste caso, a identificação do seu endereço eletrônico pessoal. O contato pode ser feito pessoalmente, por telefone, fax ou correspondência. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima.